Fala galera, aqui é o professor Leonardo Aragão, de Geografia, do Colégio de Curso Aplicação. Hoje a gente vai falar sobre o espaço agrário brasileiro, né? É um tema bem importante, já que ele costuma cair bastante no vestibular. Vamos lá? Então a gente vai começar diferenciando os modelos de produção que a gente vai ter. A gente vai ter o modelo de produção, de plantação extensivo e o intensivo, né? Qual a diferença entre eles? O modelo de plantação extensivo, ele vai ser aquele que vai utilizar menos recursos naturais, vai ter menores índices de produtividade, né? E vai usar mais técnicas tradicionais, né? Essas são a coivara, rotação de cultura, tudo mais. E tem o modelo intensivo, que vai ser o quê? Uso abundante de recursos naturais, alto índice de produtividade, né? E utilização de técnicas modernas no preparo do solo, cultivo e colheita. Esse modelo a gente pode associar diretamente ao agronegócio. Já o uso extensivo a gente sempre vai ligar à agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, né? Por que ela vai receber esse nome de agricultura familiar? Justamente porque a mão de obra ocupada nesse ambiente vai ser a de mão de obra familiar. E ela é muito importante no contexto brasileiro. Por quê? Porque ela vai ser responsável pela alimentação vai ser responsável pela maior parte da alimentação do brasileiro, né? Então ela que vai preencher a mesa do brasileiro com comida. Quando a gente fala sobre agronegócio, né, a gente sempre vai lembrar da Revolução Verde, né, já que o agronegócio foi responsável por trazer a Revolução Verde aqui no Brasil, né? Então, o que é a Revolução Verde? Vamos lá. Ela vai ser a chegada da tecnologia no campo. O que eu quero dizer com isso? Vai ser quando a gente vai começar a utilizar maquinários, sementes geneticamente modificadas, os agrotóxicos. E isso sempre vai ser procurando o quê? Aumentar a produtividade. E também ela vai causar a modernização da mão de obra. O que eu quero dizer quando eu digo modernização da mão de obra, né? A mão de obra, até então, ela vai ser o quê? Vai ser utilizada, vai ser feita, né, por um agricultor que não sabe mexer no maquinário. Então, conforme inicia a Revolução Verde, o que é obrigado? A gente passa a contratar trabalhadores que sabem mexer nesse maquinário. Então a gente desocupa 10 trabalhadores que faziam a colheita e passa a contratar apenas um, que vai ser aquele responsável por pilotar a colhedeira, por exemplo. E esse tipo de produção, né, ela vai causar diversos problemas ambientais. Um exemplo disso é, quando as fronteiras agrícolas avançam, acaba causando o desmatamento de uma região. A gente tem exemplo disso, por exemplo, no Cerrado, né, que hoje em dia a gente tem poucas áreas do Cerrado preservadas, justamente porque a fronteira agrícola, quando avançou do sul para o centro-oeste, destruiu boa parte do Cerrado. Não só o desmatamento, mas também a poluição de corpos hídricos com os agrotóxicos. E uma característica desse modo de produção, né, desse intensivo, vai ser a utilização de latifúndios, né? O que é latifúndio, galera? Sempre é a utilização de muitas terras, né? Latifúndios é a concentração de terras, certo? E vai ser necessário muito capital. Então, com a Revolução Verde, né, no campo, com a chegada de tecnologia e tudo mais, chega também as indústrias. Então a gente vai criar os complexos agroindustriais. Complexos agroindustriais que vai ser conhecido também como CAI. Então, se você vê numa prova escrito CAI, lembre-se sempre complexos agroindustriais, né? Eles vão ser divididos em 3 partes, né? Um vai ser a indústria de insumos, a atividade primária em si, né? E a indústria de beneficiamento. Vamos lá diferenciar elas. Indústria de insumos vai ser responsável por viabilizar, acelerar e tornar mais eficiente uma determinada produção, né? Então eu boto aqui como exemplo os agrotóxicos, o maquinário, a ração animal. E isso faz com que essa produção deixe de ser concentrada na cidade e passe a ser concentrada no campo, né? A atividade primária, ela vai ser a agricultura e a pecuária em si, né? E a indústria de beneficiamento, né, vai ser aquela responsável por agregar valor
ao produto produzido na atividade primária. Um exemplo disso é a produção de café. Quando a gente colhe o café, a gente não colhe ele torrado e triturado. Não, a gente vai colher o grão e ele vai passar por uma indústria de beneficiamento, onde ali mesmo ele já vai ser torrado, triturado e ensacado, encaminhado para o mercado. Certo? Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Gente, gráfico em prova é questão dada. Vocês têm que saber ler gráfico, sempre, certo? Então, vamos lá. Nesse gráfico, como é que funciona? Do nosso lado direito, nós vamos ter a agricultura camponesa, né? E do nosso lado esquerdo, nós vamos ter os dados do agronegócio. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Quando a gente fala de agricultura camponesa, é importante a gente reparar nas terras que a agricultura camponesa vão possuir. Então, a gente vai ver que elas correspondem a 24% das terras agricultáveis no Brasil estão na mão da agricultura camponesa, né? E o agronegócio, ele já vai possuir 76% da terra agricultável. Então, você pensa logo, quando você vê um dado desse, você pensa o quê? Pô, o agronegócio vai produzir muito mais alimento do que a agricultura camponesa, né? Não. Quando a gente olha esse mapa, esse gráfico, vamos lá, ó, na produção de comida, nós vemos que a agricultura camponesa é responsável por 70% da alimentação brasileira. Já o agronegócio só vai ser responsável por 30%. Então a gente repara o quê? O agronegócio tem muita terra, mas produz bem menos. Já a agricultura camponesa, com pouca terra, produz bem mais alimento para a comida do brasileiro, né? Outro dado importante que a gente precisa ver nesse gráfico e reparar e ver essa importância é a mão de obra ocupada. O agronegócio, ele vai ocupar apenas 26% dos trabalhadores do campo. Já a agricultura camponesa não, vai ocupar 74%. Então, mesmo ela tendo menos terra, ela vai ser responsável por ocupar mais trabalhadores e produzir mais alimento, né? Aí aqui está um outro gráfico falando sobre concentração de terra, né, e latifúndios, né, que a gente merece destacar o Mato Grosso do Sul, né? Quando a gente olha para esse gráfico, essa parte aqui, 92% corresponde a terras privadas. 3,4% corresponde a áreas protegidas. E 83% corresponde a grandes propriedades. Então, quer dizer que, de 92%, 83% é de latifúndios, né? Então, a gente consegue reparar uma grande concentração de terra. Justamente, eu peguei o exemplo aqui do Mato Grosso justamente porque ele é o maior. Mas isso se repete em outros estados do Brasil, como a gente pode ver nesse gráfico. Aí, aqui está um outro gráfico interessante, né? Que relaciona quanto mais terras o agronegócio tem, maior o uso de agrotóxico. Então vamos lá. Lá em 2007, a gente consegue reparar o quê? A gente tinha 62.389 hectares plantados, né? E a gente vê que em 2013 essa quantidade de área plantada aumentou também, que passou para 74.528. E a gente também consegue reparar que a utilização de agrotóxico aumentou, né? Então a gente usava em 2007 10,32 quilos de agrotóxico por hectare e em 2013 a gente aumentou, passou para usar 16,44 quilos por hectare, certo? Então a gente vê que está diretamente relacionado, né, a quantidade de terra ao uso de agrotóxico. Lembrando que esses dados só vão até 2013. Então a gente tem esses dados aumentaram conforme o tempo, justamente que em 2019 a gente vai ter um dos anos onde mais se aprovou o uso de novos agrotóxicos aqui no Brasil. Mas aí a gente tem que pensar, quando a gente vai falar sobre essa concentração de terra, né, eu mostrei dados aqui onde mostra a concentração de terras para vocês e tudo mais, e a utilização de agrotóxico conforme
a concentração de terras, né? É bom a gente lembrar de em que momento que isso começa, né? Porque isso não é de uns tempos para cá, em que os grandes proprietários começaram a concentrar terra. Isso é um movimento histórico, certo? Então a gente vai ter, na primeira divisão territorial do Brasil, lá nas capitanias hereditárias, nós já vamos ter uma concentração de terra muito grande, né? Então nós vamos ter um Brasil colônia de Portugal, onde o rei de Portugal doava as terras para as pessoas que ele achava que merecia, para as pessoas que ele queria, certo? Então, essas terras só eram ganhas através de doações. E essas terras tinham como características faixas de terras enormes, certo? Aí, já em 1850, a gente vai ter a Lei de Terras. As leis de terras, gente, é bom a gente lembrar o que está acontecendo ali mais ou menos no mundo em 1850. Em 1850 a gente está tendo a segunda revolução industrial, então a gente está tendo uma produção muito grande. A Inglaterra, que era pioneira nesse processo, querendo incentivar a criação de um mercado consumidor, começa a dificultar a escravização, né? Começa a dificultar o transporte de escravos. Aqui no Brasil isso vai se refletir, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. Então, aqui o Brasil nessa época já era o Brasil Império, até então as terras eram doadas. Nesse momento eles veem a necessidade de fazer com que as terras passassem a ser compradas. Então as terras agora passam a ser mercadorias. E isso faz com que apenas o pessoal mais rico tenha acesso à terra, né? A galera mais pobre não vai conseguir ter acesso a essa terra. Em 1964, ali no governo militar, a gente vai ter uma tentativa de uma ajuda, né, a galera do campo e tudo mais, mas no Estatuto da Terra a gente vai ver uma promessa de reforma agrária, mas isso nunca aconteceu de fato, né? A gente nunca teve uma reforma agrária no governo militar, o campo recebeu alguns outros benefícios, mas a reforma agrária em si, que era o que a galera mais queria, não aconteceu. Aí, em 1988, né, que é a Constituição Cidadã, ela vai ter em lei, ela vai prever em lei a reforma agrária. Aí a gente vai falar sobre as relações de trabalho, né, no campo brasileiro. Então a gente vai ter o trabalho familiar, né, que vai ser aquele que vai utilizar mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades. Essa é uma característica, né, da agricultura familiar, ela vai ocupar pequenas e médias propriedades. Nós vamos ter aqueles trabalhos temporários, né, que são o quê? Que são aqueles trabalhos sem vínculos empregatícios. Então o cara não vai estar protegido ali pela CLT e muitas vezes ele vai ganhar pela diária. O que a gente aqui conhece muito é os boia-frias, né? Eles vão receber esse nome, esse tipo de trabalhador. Tem o trabalho assalariado, que é aquele cara que trabalha certinho com o regulamento da CLT, tem vínculo empregatício com a empresa e produz sabendo quanto que vai receber no final do mês. Aí nós vamos ter a parceria e o arrendamento, né? Que é alugam terras para realizar um plantio ou criar gado, se paga com parte do que foi produzido. Então, a parceria, ela vai pagar com parte de sua produção, certo? Então, se o cara divide a produção meio a meio, ele vai ser o meieiro. Se ele dividir um terço, vai ser o terceiro. E por aí vai. E arrendamento, o agricultor vai pagar com um valor certo já, vai ser um aluguel por aquela terra. E a gente também vai ter a escravidão por dívida, né? Que vai tratar do aliciamento da mão de obra de um trabalhador. Como é que isso funciona? Esse cara geralmente chega no lugar para poder trabalhar com uma proposta de emprego muito boa, mas ele já chega endividado, porque ele teve que pagar o transporte, teve que pagar o local que ficou, e acaba que isso passa do valor prometido e ele sempre está em dívida e acaba causando o que a gente vai chamar de escravidão por dívida, né? Aí, devido a toda essa desigualdade no campo, né, essas diversas formas de trabalho, essa concentração de terra, onde poucos têm muito e muitos têm pouco,
começa a entrar em debate, né, a reforma agrária, que é uma coisa muito importante, é um conceito muito importante, que é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a distribuição de propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Então, eles vão procurar o quê? É fazer com que o campo seja um cenário mais igual, né? E onde o pessoal tem muita terra e não produz, essa terra passa a ser de pequenos agricultores que procuram, que querem produzir nessas terras. Principais objetivos da reforma agrária, né? Ela vai ter como objetivo diminuição dos conflitos fundiários, né? Já que as pessoas teriam mais terras, então a tendência é que os conflitos fundiários diminuam. Diminuição do êxodo rural, né? Já que o agricultor ele vai conseguir se manter no campo, ele não vai haver a necessidade dele ir para a cidade. E aumento da produção de alimentos, né? Já que mais gente produzindo alimentos, maior a procura, maior a oferta, né, de alimentos. Aí, né, a gente entra na questão dos movimentos sociais. Quando a gente fala sobre questão agrária, né, sobre reforma agrária, a gente vai falar sempre também, relacionar isso aos movimentos sociais. A globalização, quando a gente vai falar isso numa questão mundo, a globalização foi muito favorável a esses movimentos sociais. Por quê? Porque fez com que eles conseguissem identificar, né, em outros grupos sociais, conseguissem identificar outros grupos sociais, questões que eles sofriam, né? Então, lugares diferentes sofriam com os mesmos problemas, questões de conflitos de terra e tudo mais. Então, em 1993, vai ser criada a Via Campesina, né? Que vai ser um movimento social internacional por luta no campo. E vai levantar as principais bandeiras: a agricultura sustentável, a soberania alimentar e a reforma agrária. Quando a gente fala de movimentos sociais aqui no Brasil, eu destaquei dois, mas isso, obviamente, não são os únicos. Esses não são os únicos, né? Nós vamos ter muitos outros. Mas eu só destaquei esses dois aqui por achar de ser maior relevância, os mais conhecidos, né? Então a gente vai ter a Comissão Pastoral da Terra, que vai surgir em 1975, né? Ali bem governo militar, que é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos. Então, um órgão que está ligado diretamente, é um braço da Igreja Católica. Por isso, ele tinha muita influência na época e tudo mais. Até hoje tem, né? A Igreja Católica, a gente sabe que é um órgão muito influente. E eles vão atuar como uma ponte de diálogo, né, entre os governantes e os líderes dos movimentos sociais, entre os responsáveis pelo agronegócio, né, os latifundiários e os líderes dos movimentos sociais. E nessa época, né, quando a Comissão da Pastoral da Terra surge, o que acontece? Eles acabam incentivando o surgimento de outras organizações populares, justamente porque o pessoal naquela época começou a ver o quê? Pô, eu tenho uma oportunidade agora eu sei com quem dialogar, agora eu sei como dialogar. Então, eles vendo essa possibilidade, começa a surgir algumas organizações sociais, algumas organizações populares, né? E um outro movimento social que vai surgir ali mais ou menos na década de 80, né, é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o mais conhecido como MST. Que ele é o maior movimento social do campo brasileiro, né? Ele vai lutar pela aplicação da lei. Como eu disse, né, anteriormente, lá na Constituição de 88, vai ser previsto por lei a reforma agrária. Então, o movimento dos trabalhadores sem terra nada mais faz do que lutar por esse direito que está previsto na Constituição, certo? O MST, então, vai ser o maior movimento que luta por isso. E uma das estratégias dele é de ocupação. Então, eles vão reconhecer uma terra onde não tem uma produção rural, ela não tem a sua função social ativa, né? Essa terra está sem função social, e eles vão ocupar esse território justamente para o governo, né? Para as autoridades responsáveis verem essa causa, né? Verem essa luta e irem lá avaliar com a possibilidade de fazer a reforma agrária daquela terra ocupada.
Então agora, né, eu deixei aqui como sugestão uma música, né, uma música que eu particularmente gosto muito e acho que tem tudo a ver com o tema, que é o Encontro do Lampião com o Eike Batista. Deixo de recomendação aí para vocês ouvirem em casa, né? Vou ler aqui um trechinho, né, que é: chama o Lampião na chincha para um papo particular, uma proposta de ouro difícil de recusar. Aí essa parte agora, né, é o Eike Batista falando para o Lampião: vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio, emprego o teu bando inteiro e ainda te chamo para ser sócio. E aí o Lampião responde, né: tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro, foto em capa de revista por causa do seu dinheiro, ter obra no mundo inteiro, petróleo e mineração, mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço, virgulino Lampião. Essa música é uma música do El Effecto, né? Eu acho interessante, acho legal vocês procurarem sobre, que é uma música que fala bastante aí sobre essa questão agrária e tudo mais. Galera, então é isso. Essa foi a aula sobre espaço agrário brasileiro. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha sido claro com vocês. Espero que não tenha surgido dúvidas. E é isso, então. Até a próxima. Valeu!